Paz do Senhor, irmãos. Prazer estar com vocês aqui hoje para a gente compartilhar a palavra de Deus. Eu realmente, esses últimos dias, surgiu uma necessidade de ir para Curitiba, para assumir o trabalho em Curitiba, mas justo quando eu assumi o trabalho em Curitiba, eu tive um problema no meu coração, então tive que tratá-lo, mas eu disse para Lídia, eu vou. E meu líder da América do Sul disse, você não vai. Eu ia de carro, ainda estou pensando em ir amanhã, mas a realidade é que fiquei, obedeci, e já fiz a cirurgia, já estou bem, e agora dá para a gente continuar nossa caminhada, não é? Muito bom estar com vocês, ver vocês. Alguns eu não conhecia, outros já são conhecidos. Meu nome é Manuel, sou o terceiro filho do senhor Joaquim e dona Guilhermina. Sou casado com essa mulher bonita aí, Lídia, há 39 anos. E já temos 5 filhos até agora, não é? Temos 5 filhos. Ela sabe. Mas é bom servir ao Senhor Jesus. Essa semana eu estive ministrando para superintendentes, compartilhando um pouco da história, o que Deus fez. Já tenho 41 anos já pastoreando. Eu posso dizer para vocês que faria tudo de novo. Começaria tudo de novo. Pena que Deus não me deixa começar agora com a cabeça que eu tenho hoje, né? Porque a gente começa, a gente é um pouco inexperiente ainda nas coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que eu posso dizer para vocês com certeza é que sempre que eu tenho uma necessidade, eu peço para Deus ir adiante da minha vida. Eu tenho que resolver problemas do Brasil todo. E algumas vezes a gente fala assim, eu fiz isso, eu resolvi isso, e a gente esquece que não somos nós que resolvemos, é o Espírito Santo através das nossas vidas. Então eu tenho um princípio, principalmente se eu estou indo para um lugar, se eu tenho que resolver problemas, eu sempre digo assim, Senhor, vai adiante. Outra frase que eu uso, e uso mesmo, Senhor, não me deixa sozinho. Sabe por que eu penso assim? Porque se a gente começa a dizer, eu fiz, vai que Deus diz, tá bom, na próxima você vai sozinho. Ué, você não é um cara? Então sempre, para onde quer que eu vá, eu sempre peço, Senhor, não me deixa sozinho. Senhor, vai adiante. Quando você começa a semana, você precisa também dizer essa mesma frase, Senhor, esteja comigo nesta semana, nas decisões que eu preciso tomar. E nesses 2 anos, eu tive que tomar decisões pesadas. Viajar, uma vez eu fui resolver um problema que eu corria risco de vida. Não vou contar a história para vocês, mas eu saí de casa, nem falei para a Lídia o que eu ia fazer, senão ela não ia deixar eu sair. Só contei na volta para ela. Mas nesta viagem, eu fui dizendo, Senhor, não me deixa sozinho. Me ajuda, porque a coisa era séria mesmo. Pois eu posso dizer que Deus agiu poderosamente e a situação virou totalmente ao contrário. Porque Deus
foi adiante. Deus tem que ir adiante da sua vida, na sua semana, nas coisas que você vai fazer. Seja sempre aberto para deixar Deus trabalhar na sua vida e dê toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma mulher chamada Débora. Está em Juízes capítulo 4. A Bíblia fala no livro de Juízes, é interessante, que você tem a história de Moisés. Moisés foi o grande libertador de Israel. Até hoje Moisés é um dos tops, tá? Moisés, Davi, Elias, Salomão. Para os judeus principalmente, esses nomes estão sempre aí na frente. Depois de Moisés veio Josué. Josué foi um guerreiro e ele fez o trabalho direitinho. Depois que Josué morreu, surgiram os juízes, que você vai ler o livro de Juízes e você vai perceber um pouco. Os juízes, Israel deixou de ter um líder forte, eles passavam anos seguindo ao Senhor, depois afastavam dos caminhos do Senhor. Deus levantava um juiz, um homem que vinha para governar, muitas vezes governava 40 anos, depois que ele morria, parece que as pessoas esqueciam do que Deus já tinha feito, voltavam a confiar em si mesmo. Deus levantava de novo outro juiz. E a Bíblia, no capítulo 4, fala de uma juíza. Essa foi um dos melhores juízes de Israel. E é interessante pensar que era uma mulher. Algumas pessoas, até igrejas, elas têm um pouco de preconceito com mulher pastora, mulher líder, tá? A mulher pode ser pastora, pode ser líder, pode dirigir uma igreja, tá? A mesma massa que nós temos, a mulher tem também, tá? Assim como as mulheres dirigem empresas, dirigem escolas, dirigem governos, a mulher pode sim ser usada por Deus para cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos conhecer um pouco da história de Débora. E o texto diz o seguinte, Juízes capítulo 4: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, o último juiz que estava lá. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do exército, do seu exército, chamava-se Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Nós vemos aqui que a opressão era grande por 20 anos. Algumas vezes nós não aguentamos um ano de vida difícil. Aqui diz que os israelitas já estavam há 20 anos sofrendo na mão do inimigo. Eles plantavam, os inimigos tiravam tudo. Eles não tinham direito a ter nada de ferro para evitar que montassem um exército. Era muito difícil a vida daquela época. Mas a palavra de Deus diz no versículo 3 que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Eu tenho aqui grifado, circulado isso aqui, clamar ao Senhor. Clamar é mais que uma oração. Clamar é quando você sai do fundo do seu coração um pedido de socorro a Deus. Certamente você já clamou ao Senhor. O pedido de socorro vem dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Eu não tenho solução. Eu não sei o que fazer. Há um pensamento que diz que se você tem um problema e tem como resolver o problema, não adianta ficar nervoso, chateado. Vai lá e resolve. Se você tem um problema
e não tem solução para aquele problema, não adianta também ficar desesperado. Coloque nas mãos do Senhor. Existem situações na vida que você precisa aprender a colocar nas mãos do Senhor. É dizer: Senhor, cuida disso. Senhor, supra esta necessidade. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Você tem que ser sincero. Não sei o que fazer. E o texto aqui diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se por um acaso você tem algo hoje à noite, que você vai iniciar a semana, você tem uma solução, vai lá e faz. Mas se por um acaso nesta noite, neste momento, você tem algo que você não tem solução, eu quero dizer para você que no final deste culto, nós vamos colocar nas mãos do Senhor o seu problema, a sua necessidade. E não é necessário falar para mim o que é o seu problema. Quando eu estava resolvendo esta questão, enquanto eu conversava com uma pessoa má, eu dizia: Senhor, me dá a resposta. Foram quase 2 horas conversando com essa pessoa. Me dá a palavra certa. Porque eu não tinha a resposta. Eu fui lá para salvar a vida de um pastor. Eu não tinha a resposta. E estava diante do assassino. Entende? Então existem situações que você... eu tenho resposta para tudo. Você não tem resposta para tudo. Mas você precisa aprender a confiar em Deus. A palavra de Deus diz no versículo 4, olha interessante como é apresentado essa Débora. Diz assim: Débora, vírgula, profetiza. Era uma mulher que tinha contato direto com o Pai Celestial. Há uma diferença de uma pessoa, um pastor e um profeta, por exemplo. Eu sempre falo que a minha palavra é mais pastoral. A palavra da pastora Lídia é mais profética. São diferentes as palavras. A gente é casado, a gente lê a Bíblia juntos, estamos juntos sempre, mas ela tem uma palavra profética que Deus dá. A minha palavra é mais pastoral. Interessante, geralmente a palavra pastoral é com aquele sorriso no rosto. Já viu o olhar de profeta? Quando ele bate o olho em você... Porque o profeta vai direto, é diferente. É uma maneira diferente que Deus trabalha na igreja local. Aqui diz que ela era Débora, profetiza, esposa de Lapidote. Não era uma pessoa qualquer, era uma mulher respeitada na região onde ela estava. Ela é respeitada. A vida toda a Lídia era a esposa do pastor Manuel. Agora a Lídia cuida da parte das mulheres na igreja de cidade universitária. E eu vivo viajando. Então quando eu chego na igreja, sabe como é que eu sou apresentado? Esse daí é o marido da pastora Lídia. Outro dia eu fui almoçar num lugar, estou comendo, escuto, aí ó, o marido da pastora Lídia. Mudou a coisa, agora eu sou o marido da pastora Lídia. E o interessante aqui é que quando fala esposa de Lapidote, mostra que existia cobertura espiritual sobre aquela sacerdotisa, profetisa. Havia cobertura. Alguém estava sempre cuidando daquela mulher, esposa de Lapidote. Aí diz o texto, julgava Israel naquele tempo. Isso era uma raridade. Uma mulher julgar em Israel era uma raridade. Mas aquela mulher tinha tanta autoridade que todos os homens a respeitavam. Você quer ver se realmente isso acontecia?
Se você quisesse conversar com Débora, você tinha que ir no escritório dela. Tinha escritório, é só você ver na Bíblia. Olha o que diz o texto. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. O escritório tinha até nome. Todo mundo sabia. Você quer falar com a profetisa? A juíza? Vai debaixo da palmeira de Débora. Todos os homens da cidade, da região, precisavam sair de suas casas para ir até o escritório da Débora, para conversar com ela. E ela julgava Israel naquela época. E se você for em Juízes 5, 7, diz: levantei-me por mãe em Israel. Interessante, ela era profetisa, ela era juíza, esposa de Lapidote, tinha escritório, sabe aquelas mulheraça, né? Mulheraça. Mas a Bíblia diz que ela diz, eu era como mãe. O que significa isso? Ela amava todo Israel e todo Israel tinha um cuidado especial com aquela mulher. Algumas vezes nós queremos julgar e dirigir na força do braço. Mas você vai julgar e dirigir melhor se primeiro você conquistar o coração das pessoas. Ela era respeitada. E o texto diz, interessante, que no versículo 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abionão, de Quedes de Naphtali, e disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Débora recebeu uma mensagem de Deus, um direcionamento de Deus. 20 anos de opressão, 20 anos de dificuldade. Deus falou com Débora e Débora mandou chamar o comandante do exército de Israel. Mandou chamar o comandante. E ela disse o seguinte: o Senhor Deus deu a seguinte ordem: vá e reúna seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e eu, o quê? Os entregarei nas suas mãos. A palavra estava dita. O exército de Sísera iria encontrar com o exército de Israel no ribeiro de Quizon. Depois vocês vão entender o que aconteceu nesse ribeiro. É lá, lugar específico, mas a promessa é: eu o entregarei nas suas mãos. Palavra dada de Deus para Débora. Mas o texto, versículo 8, diz que Baraque não acreditou muito. Você sabe quando você acredita desacreditando? Sabe quando você ora desconfiando? Não, eu nunca fiz isso. A gente faz. A gente está com uma dor de cabeça. A gente ora para Deus curar e toma um dipirona. Uma vez eu estava no Amazonas, no Rio Negro, e estava no meio do rio. O rio tinha naquele local tinha 10 quilômetros de largura. Estava no meio do rio. Deu um temporal. O nosso barco quase afundou. Quase. Por pouco. Tínhamos 40 pessoas dentro do barco. O vento deu de frente. Se nós virássemos o barco um pouquinho para ir para a margem, o vento virava o barco e nós afundaríamos. Por quase 50 minutos,
tivemos que acelerar o barco contra a tempestade. A tempestade virou aviões, destelhou casas, barcos afundaram. Nós estávamos exatamente no lugar errado, na hora errada, no meio do Rio Negro. E Eduardo conhece esse local, no meio do Rio Negro. E o barco subia naquelas ondas. Nosso barco era alto na frente, batia a proa, a água explodia assim para os lados. E no convés nosso, a água chegou a bater no calcanhar, na canela daqueles que estavam lá. De repente chegou um aviso do comandante. Todos coloquem o colete, porque vai afundar. Esses 50 minutos eu estava travado com a mão na frente e a outra mão levantada, ao lado do comandante. 50 minutos. Quando chegou a hora de colocar o colete, eu disse: Senhor, há 50 minutos que eu estou orando por uma libertação. Eu não vou colocar o colete. Não conta isso para minha mãe, porque foi loucura da minha parte. Graças a Deus, nós passamos pela tempestade. Mas muitas vezes nós confiamos desconfiando. Eu faço um desafio para vocês: confiarem mais em Deus, a orarem mais, a intercederem mais, a clamarem mais, pedindo o livramento de Deus. Algumas vezes a gente está com dificuldade financeira. A gente ora para Deus cuidar da nossa dificuldade e procura o parente para pedir um dinheiro. Você tem que acreditar que Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as suas necessidades. É Ele que vai adiante de você. Que é que Baraque, o grande general, disse no versículo 8: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Baraque amarelou na hora que era para ele ter a vitória na mão. Lembre-se, o inimigo tinha 900 carros, tá? Esses 900 carros era um exército de primeira naquela época. Imbatível praticamente, era imbatível um exército de 900 carros. Não era só o carro, era o cavalo, era o condutor, era o guerreiro que ia ao lado para atacar as lanças. E se você não for comigo, eu não irei. E a resposta de Débora foi: certamente irei com você. Eu irei com você. Débora acreditou no poder de Deus. Débora acreditou na palavra que Deus tinha dado a ela. Nós precisamos acreditar nas promessas que Deus dá para nós. Nós temos que orar e colocar nas mãos de Deus e descansar. Eu vou com você, eu vou com você. Quando ela disse eu vou com você, não era porque ela estava sentindo segurança em Baraque. Ela tinha segurança, era no Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que pode todas as coisas que está aqui conosco hoje. É Ele que vai suprir a sua necessidade. É Ele que vai cuidar de você se você já está pensando naquilo que você vai pedir no final desse culto. Se você não está pensando em nada, não vai acontecer nada. Mas se você está pensando, Deus vai responder a sua oração hoje. A palavra de Deus diz: certamente irei com você, mas a honra da investida
você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Palavra de uma profetisa. Palavra de uma profetisa. O texto diz que Baraque reuniu todo o povo, versículos 10 em diante, e interessante que no versículo 12, onde é que era o lugar de encontro? No Ribeiro de Quizon. Mas por que Ribeiro de Quizon? Porque Deus, quando Ele entra nas nossas batalhas, Ele monta a estratégia. Deus monta a estratégia para ajudar você. Deus coloca pessoas que você nem imaginava para ajudar você. Quando a gente muitas vezes diz, lembra que eu falei, a gente ora por uma necessidade e já vai buscar alguém, não é? Muitas vezes a gente faz isso, mas quando você estiver necessitado, peça a Deus e não defina como é que Ele vai solucionar o seu problema. Porque a bênção pode ser maior e você vai limitá-lo. Muitas vezes a bênção vem de pessoas que você nem imagina. Muitas vezes você acha que a solução é através de fulano e Deus tem uma outra pessoa para solucionar. Eu falo por experiência. E eu conto as experiências que eu vivi. O gerador do nosso barco pifou na viagem. Pifou. Chegamos em Manaus com um motorzinho, aqueles motorzinhos de 5,5 HP. Aí levamos o mecânico de barco naquele nosso barco e ele disse, olha, vai custar X reais. Eu não me lembro certinho o que ia custar, mas o geradorzão grandão. Sem aquele gerador, você não conseguia movimentar o motor, não conseguia ter energia na viagem, nada. E eu estava juntamente com o meu amigo. Quando o mecânico diz, vai custar X, o meu amigo disse, tudo bem. Eu falei, não está bem não. Eu não tenho dinheiro. Pastor, vamos enrolar. Eu não tenho dinheiro. Ah, não, a gente paga depois. Eu não tenho dinheiro. Eu não enrolo ninguém. Quem me conhece sabe que eu não enrolo ninguém. E eu tinha uma viagem na segunda-feira de novo. Acreditem se quiser, quando eu saí da porta da mecânica, lá é tudo flutuante, né? Isso é uma piada. Só quem conhece lá sabe o que eu estou falando. Andando no meio das tábuas, o meu amigo disse, pastor, nós temos uma viagem. Era melhor a gente pôr esse motor para funcionar, depois a gente via como ia pagar. Quando eu prometo uma coisa, eu honro a minha palavra. Eu não vou honrar algo que não tenho certeza. Mas, pastor, como é que a gente vai viajar? Andando nas madeiras, o telefone toca. Alguém do Rio de Janeiro, do nada, diz, tudo bem, pastor Manuel? Tudo bem. O senhor tem alguma necessidade? Falei, tenho, mas é pesado. Tem que reformar todo um motor, gerador de energia do barco. Ele disse, quanto custa? Já comecei, né? Ele disse, eu disse, custa X. Ele disse, muito bom. Eu já estava quase pulando, né? Ele disse, e quanto custa um novo? Eu disse, olha, perguntei para o meu amigo, custa 3 vezes mais.
Essa pessoa do Rio de Janeiro diz: pois vá hoje mesmo e compra um 0. Vá hoje mesmo e compre um 0. É o que eu estou falando para vocês. Quando você deposita a sua confiança em Deus, estou preso aqui, não posso andar muito. É por isso que Daniel me colocou essa cordinha aqui, né? Quando você deposita a fé em Deus, Deus vai suprir a sua necessidade além daquilo que você espera. Além. Eu não vou contar outras histórias para você, que eu não tenho aqui mais tempo para compartilhar com vocês. Mas quando Deus age além da sua necessidade, se você bota fé total em Jesus Cristo. Tem que colocar. Não fica ditando como é que Deus vai resolver o seu problema. Porque Deus muitas vezes tem algo melhor para você. Basta você confiar. Ah, pastor, é porque o senhor é pastor. Eu sou de carne e osso que nem você. De carne e osso. A mesma liberdade que eu tenho de falar com Deus, você tem. Não. Quando a Bíblia fala que quando Jesus Cristo morreu, o que aconteceu no templo? O véu se rasgou de baixo para cima, foi isso? De cima para baixo. É como se Deus estivesse falando: a partir de agora, você tem entrada direta com o Pai. Entrada direta para falar com Deus. Deus te dá essa liberdade. Deus te dá para você conversar com Ele a hora que você quiser. Em qualquer lugar que você estiver. Qualquer que seja a situação. A mesma liberdade que eu tenho, você tem. Uma vez fomos chamados de madrugada porque o demônio estava agindo numa casa. E quando chegamos, o som estava alto, mais alto. Desliga, não, o som é para impedir que o demônio entrasse aqui em casa, pastor. Falei, mas e se acaba a energia, minha irmã? Cadê o louvor? Nós podemos, com a autoridade que temos, em o nome do Senhor Jesus, de repreender Satanás em qualquer lugar que você estiver. Isso que eu quero compartilhar com vocês, a liberdade que vocês têm de entrar na presença de Deus e falar com Deus, e a total dependência da direção de Deus. Deixa Deus ir adiante. A palavra de Deus diz: qual era o lugar mesmo que tinham que lutar? Ribeiro de Quizon. Eu acho que você vai guardar isso hoje. Quantos carros eles tinham? A palavra de Deus diz que anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abionão, tinha subido ao monte Tábor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete Ragoim, para onde? O ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon. Algumas vezes a gente acha que nada aconteceu. Depois, se você ler o capítulo 5, você vai entender o que aconteceu. Nesse ribeiro de Quizon, aqueles 900 carros que eram poderosos não valeram para nada. Versículo 14: então Débora disse a Baraque, o medroso: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos.
Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Deus está indo à frente. Deus está cuidando de você nos detalhes. Deus vai suprir as necessidades. Olha aqui o que diz Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis. Versículo 2, eu irei o quê? Adiante de você. Deus deu essa promessa para todos. E não é só para o pessoal do Velho Testamento. Deus dá essa promessa para você. Ele promete que Ele vai adiante quando você permitir que Ele vá adiante. Deixa eu deixar isso bem claro. Porque muitas vezes a gente entra em cada rolo e depois diz, Deus, me livra dessa. Nunca mais eu faço isso. Se o Senhor me libertar, eu vou dar o dízimo de novo. A gente começa a fazer trocadilho com Deus. Como se, quando você fala a palavrinha dízimo, Deus faz o quê? Você vai dar dízimo? O dízimo é uma prova de fé para você com Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Você dando o seu dízimo ou não, Deus vai suprir de outras maneiras. Mas quando você é fiel, Deus também é fiel para com você. Versículo 3 de Isaías diz: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Como é que o irmão chama? Esdras. Deus te conhece pelo seu nome, Esdras. Eu posso dizer para você, e aí, irmão, tudo bem? Deus sabe cada detalhe da sua vida. Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus sabe o que é que você precisa. Aí você fala, mas se Deus sabe, por que eu vou pedir? Deus quer apenas saber se você confia ou não nele. Ele quer saber se você confia ou não nele. Isaías 43, versículo 1: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Você é meu. Algumas vezes a gente quer viver escondido. Outras vezes a gente fala assim, não, eu acho que Deus vai escutar mais a Lídia do que o Manuel. Mais espiritual. Não tem isso. Deus sabe da sua necessidade. Basta você confiar e colocar nas mãos do Senhor. O texto diz também que eu te seguro pela mão direita. Nos dias de hoje, a versão nova já diz a mão forte, porque a minha mão forte é a direita, mas para o canhoto não. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus nos segura pela mão direita. E que nós temos que dar a mão direita a Deus. Nas versões de hoje, Deus estende a mão forte e você precisa estender a mão forte para Deus também. Questão de confiança. E para terminar, meus irmãos, a promessa foi dada. No Ribeiro de Kizong, lendo o capítulo 5, você vai descobrir
que era um lugar. Vocês se lembram quando Israel estava atravessando o Mar Vermelho e os carros de Faraó se atolaram no rio? Deus algumas vezes repete o milagre. Aqui aconteceu a mesma coisa. Quando chegaram no Ribeiro do Quizon, segundo os estudos e a leitura que você vai fazer aqui, vai descobrir no versículo 22, então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Aqui pela história parece que os cavalos, os carros atolaram, e aquilo que parecia a segurança do inimigo virou um problema. Os cavalos não conseguiam mais cavalgar, e houve derrota de Sísera naquele local. E o texto nos conta ainda que Sísera fugiu a pé. O grande general, com seu carro de guerra, fugiu a pé. E aí o versículo 17 diz que ela encontrou uma mulher chamada Jael. Disse: Jael, eu vou ficar na sua tenda. Você tem aí algo para beber? Eu tenho leite. Ele pediu água, ela deu leite. Ele pediu para descansar, ela o cobriu com uma coberta. Aí aquele homem disse: estou seguro, eu vou dormir. E aí você vai descobrir que naquele dia, através da mão de uma mulher, aquele homem poderoso ficou cravado na terra. Onde eu quero chegar com vocês é a confiança que você precisa ter em Deus. Nesta noite, eu faço esse desafio para você confiar em Deus, mas confiar mesmo. Os estudiosos, vai depender de Bíblia para Bíblia, mas quando foi feito o estudo, eles queriam saber qual era o versículo central da Bíblia. Naquela época tinha 31.102 versículos. Se você quiser, pode começar a contar agora. 1.118 capítulos. Dividiram os capítulos, os versículos, e deu em um versículo. Salmo 118, 8. Sabe o que diz lá? Melhor é confiar no Senhor do que nos homens. Versículo central da Bíblia. Melhor é confiar no Senhor do que nos homens. Nesta noite eu quero desafiar vocês a confiarem plenamente no Senhor, naquilo que você está precisando. Pode ser salvação de seus filhos, pode ser salvação do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, pode ser a salvação do nosso avô, pode ser a salvação de alguém que você está orando. Hoje à noite nós queremos colocar esta pessoa no altar de Deus. Pode ser algo na parte financeira que você não tem solução. Deus pode suprir a sua necessidade. E Ele não está pedindo para você fazer um trocadilho, não. Ele tem prazer em cuidar das suas necessidades. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nesta noite eu quero trazer essa palavra de salvação, palavra de esperança para toda esta igreja. E eu não sei o que é que você vai pedir, e nem preciso saber, porque talvez se você me falar o que você precisa, eu vou falar: uau, essa é difícil. Pode ser difícil para os homens, mas para Deus não existem impossíveis.